Fala galera, eu sou Natália Beatriz e esse é o meu canal. Hoje eu tô aqui com ela, Gabriela Montesano, que é jornalista, comentarista e tá aí fazendo um grande trabalho no mundo do esporte, do jornalismo esportivo. E ela foi pra Rússia e fez um documentário falando sobre essa participação das mulheres na Copa do Mundo. E aí hoje eu trouxe ela aqui para contar pra gente como foi essa experiência. Nath, oi, prazer estar aqui com você. Foi uma experiência incrível. Eu tinha o sonho de cobrir uma Copa do Mundo e resolvi ir por conta mesmo, fazer esse projeto meio na loucura, mas foi sensacional, faria de novo, não mudaria nada e criei esse projeto para tentar também trazer esse lado da mulher, porque é tão importante a gente mostrar onde a mulher está, qual o papel da mulher, por que a mulher está ali e o que estava acontecendo naquele momento de Copa, onde a gente fala de futebol masculino o tempo inteiro, mas onde as mulheres têm um papel fundamental para que essa Copa aconteça, esse contexto todo se desenvolva. Então eu fui tentar buscar quem eram essas mulheres, onde elas estavam inseridas, em quais lugares que elas tiveram e fizeram parte para que isso pudesse acontecer, mesmo que não estivesse na linha de frente. E aí quando surgiu essa loucura, essa vontade de ir para a Rússia e cobrir uma Copa de uma maneira completamente diferente, né? Porque a maioria das pessoas que vão cobrir a Copa do Mundo, elas já vão por uma empresa, por uma emissora, por um lugar, com um objetivo claro. Foi de uma maneira completamente diferente do que as outras pessoas foram lá cobrir, né? Eu fui tentar trazer esse lado mesmo diferente. Eu já tinha lido um livro que chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E é um livro muito bom que conta sobre as mulheres que estiveram à frente dos batalhões de guerra. E não só aquela ideia que as pessoas têm às vezes na guerra, que a mulher, quando você relaciona ela, você vai pensar diretamente com uma enfermeira, uma mulher que cuida da cozinha ou algo do tipo. E não, tiveram muitas mulheres que foram franco-atiradoras e tudo isso. E foi um dos meus pontos ali que eu falei, pô, dá pra fazer alguma coisa em relação a isso, quando eu tentei ter alguma ideia para desenvolver, né, nesse sentido. E eu pensei, bom, a Copa, ela também tem rosto de mulher, que é o nome do meu documentário, e tentei trazer isso. A Copa tem rosto de mulher, só que é um rosto que às vezes a gente não vê, assim como esse caso, e eu tentei trazer isso à tona. Como eu queria muito cobrir uma Copa, então foi muito bom poder vivenciar esse ambiente Copa, é algo completamente diferente do que o dia a dia aqui, do que viver como talvez setorista, ou como comentarista, ou viver desse jeito, e lá é uma coisa completamente diferente. E trazer dentro de um documentário um pouco mais dos bastidores, mas a participação feminina, eu acho que foi um ponto assim diferente, onde eu consegui captar uma ideia diferente do que é a Copa do Mundo pela visão das mulheres. E você encontrou muitas histórias relacionadas a isso? Se surpreendeu? Como que foi? Bastante, me surpreendi muito e, por exemplo, uma das minhas entrevistadas é uma fotógrafa iraniana que nunca tinha entrado num estádio, porque lá é completamente proibido, a mulher, inclusive, manifestar alguma coisa na rua. Agora em que relação... foi liberado, né? E nem na rua elas podiam manifestar alguma coisa disso, uma comemoração que seja, qualquer coisa. E ela é uma fotógrafa, já trabalha há 10 anos como fotógrafa no Irã, mas ela nunca tinha entrado num estádio de futebol e ela sempre também teve esse sonho de cobrir uma Copa. E ela conseguiu, finalmente. Foi selecionada e foi cobrir a Copa e ela entrou num estádio pela primeira vez na vida dela para exercer esse trabalho. Então, para mim, essa foi uma das entrevistas mais legais. E um grande ponto dessa entrevista foi que essa iraniana me deu uma entrevista falando em persa. Então eu perguntava em inglês, ela me respondia em persa porque ela não falava inglês tão bem. E ela falou, eu não vou conseguir transmitir a mensagem que eu quero transmitir. Então ela falou tudo em persa. E depois ela mandou o áudio para um amigo dela que traduziu para o inglês e me mandou. Então pra mim foi uma entrevista meio às cegas, porque eu perguntava e eu não fazia ideia do que ela tinha respondido. Mas foi muito boa, foi muito legal. E como que foi assim, depois, quando você voltou pro Brasil, como que você voltou com, imagino eu, com trocentas
minutos de filmagem e aí para decupar isso tudo? Como que você se preparou? Quanto tempo que você falou que você queria ter rápido, né? Uhum. E aí como que foi? Demorou um pouquinho mais do que eu gostaria, até por conta disso, porque eu fiquei esperando essa tradução. E aí eu não consegui encaixar ela dentro do contexto todo do documentário. Então demorou um pouco mais, eu fui criando algumas partes, fiz o começo, escrevi um final. Aí fui tentando fazer o meio, mas sempre faltava alguma coisinha. Eu queria encaixar isso de alguma forma. E é muito ruim quando você faz tudo e você pensa, depois vou encaixar esse pedaço. Porque às vezes tem algo tão importante nesse meio que você precisa ressaltar essa parte da história. Então eu não tinha como fazer ele inteiro sem ter esse pedaço e depois colocar ele ali. Então demorou um pouco mais. Voltei com bastante material, foquei em 4 personagens principais para o meu documentário, que são mulheres de contextos muito diferentes, para tentar mostrar justamente isso. Cada uma estava em um lugar completamente diferente da outra e mesmo assim todas trabalhando para que pudesse acontecer de alguma forma, mesmo que seja um detalhe ali que alguém não vê. E demorei um pouquinho, fui decupando, escrevendo, fazendo todo aquele processo que a gente sabe que é um processo um pouco mais chato de você fazer quando você pega um documentário ou quando você tem uma matéria em vídeo, que é o mais trabalhoso, que você gravar, fazer tudo isso é muito prazeroso, mas você editar é cansativo. Eu tive a ajuda de um amigo meu que edita, o Medina, e ele me ajudou, meu amigo também. Que me ajudou bastante porque ele tem uma visão muito boa, então eu basicamente fiz toda a parte grossa do negócio e ele floreou, deixou bonito. E ele me ajudou bastante nesse processo, mas foi um pouco desgastante, assim, é cansativo você fazer essa parte. No fim eu falava, gente, eu não aguento mais assistir esse documentário, e se eu assistir 60 vezes até ficar pronto. Vai e volta. Mas toda vez que eu assisto eu falo, que bom que eu fiz. E qual a repercussão que ele teve pra você aqui no Brasil e fora? Teve alguma repercussão lá fora? Alguém já... Então, eu vou tentar agora, né, tô começando a fazer isso, colocar para alguns festivais, eu traduzi ele, passei ele para o inglês, da parte que eu narrei, para colocar em festivais, para tentar agora ver se vira alguma coisa por lá. Tem essas mulheres que eu entrevistei que são de fora, que também vou passar para elas lá para tentar também crescer um pouco mais. E tem uma associação muito, muito boa que trabalha com as mulheres, que é Women in Football, que é uma associação inglesa que reúne mulheres de diversos setores dentro do futebol para que essas mulheres possam ter essa união e melhorar o trabalho dentro do futebol, seja feminino, masculino, quer que seja. São só mulheres que trabalham assim. Eu sou membro dessa organização, dessas mulheres, e para elas também vou enviar agora para isso. Primeiro eu estava cuidando um pouco mais dessa parte do Brasil. Aqui no Brasil ainda estou conversando para poder colocar isso, porque são muitas burocracias, muitos trâmites para isso acontecer, mas se tudo der certo vai sair em algum lugar bacana. Mesmo assim me rendeu coisas boas. Eu fui dar palestra sobre isso, fui em escola para abordar esse tema do papel da mulher através desse documentário, que eu talvez não tenha tido um retorno financeiro, que para mim não era o mais importante, mas eu tive um retorno muito bom em fazer esses tipos de divulgação, de ação, de mostrar uma realidade completamente diferente para quem às vezes não tem um acesso a ela. Então para mim já valeu muito a pena, eu nem penso mais tanto nisso, já tô feliz. E aí você estava falando sobre essa vontade de cobrir uma Copa, que eu acho que... Quem não tem, né? Eu mesma tenho essa vontade, eu falo que é uma meta de vida, de 2022 e não sei se vou conseguir, mas aí quando você foi falando que, poxa, não tô numa empresa, não tô em nada, vou criar um projeto e sobre isso, para as pessoas não perderem a vontade, porque hoje tem muita gente, principalmente alguns amigos meus que estão no jornalismo esportivo, mas que estão desempregados, que não tem um leque para onde ir, mas que tem essa vontade, estão buscando um caminho. Eu acho assim, as pessoas no jornalismo, a gente tem uma ideia muito errada de que se você não tá numa Globo, numa ESPN, né, sei lá, numa Band, essas empresas maiores que cobrem constantemente o esporte, você não alcançou um objetivo de vida no jornalismo esportivo. E não é bem assim. Eu não vejo dessa forma. Claro que você pode almejar isso, mas se você não chegar nisso também um dia, não significa que você não fez um bom trabalho, que você não produziu um bom jornalismo.
O nosso meio está em crise, a gente sabe disso, mas eu acho que é um processo ainda que vai melhorar. É que a gente teve 2 baques muito fortes, eu acho que são. Primeiro, essa transição do jornalismo impresso para a internet. Pra web. Foi algo que trouxe alguns problemas para o jornalista, para tentar passar por tudo isso, entender isso, qual é a melhor forma da gente lidar. Quando a gente conseguiu aprender a lidar com isso, agora a gente tem uma outra transição de transmissões que eram de TV, de repente passam para a internet. Muita coisa acontecendo pela internet. Também é um outro processo dessa parte de multimídia que gera uma nova crise. Isso aconteceu em 10 anos. Em 10 anos nós tivemos 2 crises muito grandes de readaptação dentro do jornalismo. Mas eu acho que esse novo lado também da internet, ele traz muitos caminhos para o jornalista. Então, no meu caso, por exemplo, eu fui fazer esse documentário e trazer tudo isso daí sozinha, consegui fazer isso porque eu tenho esse recurso da internet. E isso é um ponto muito positivo para o jornalista. Mas, claro, que você precisa encontrar algo que seja diferente, o que hoje é difícil, se reinventar, né? Dentro do jornalismo, porque você tem internet, que faz com que as pessoas tenham notícia tudo muito rápido. Então, o que você pode fazer de diferente, então, para trazer isso? Eu acho que a gente precisa trazer isso de novo para o jornalismo. O que é tão interessante, o que eu posso contar de bom, o que eu posso trazer que as pessoas não sabem para a realidade e para tentar transformar alguma coisa na vida de alguém. Acho que a gente precisa voltar um pouco mais para isso do que só a notícia rápida. Porque a notícia rápida todo mundo tem. Sim, na palma da mão hoje. Todo mundo tem. Exato. Mas, Gabi, acho que é isso. Contar um pouquinho de como foi o documentário. Vou deixar aqui na descrição o link do documentário para vocês verem. Ficou muito legal, ficou muito bacana. Vale a pena todo mundo assistir e também valorizar, né, o trabalho. Que não foi fácil, foi difícil. Ir para a Rússia sozinha, com uma câmera, um tripé e um microfone na mão, tentando driblar várias situações, principalmente a língua. Então, tenho certeza que vale a pena todo mundo assistir. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui no meu canal falar um pouquinho sobre o seu trabalho. E, galera, obrigada por estar sempre aí acompanhando. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para receber os próximos vídeos. É isso, tchau e até a próxima.